Olá, está começando o programa Acre Connection, o Acre em Conexão com o Mundo, e hoje num bate-papo muito especial, num formato diferente, inusitado, conversando com empresários de sucesso, CEOs de seus negócios, que movem a economia local. Eu tenho a honra e a alegria de conversar com Camila Lima, com Eva Passarinho e com a CEO Maiara e com o nosso amigo, o único artista cartunista Daniel Cabral, que vai estar pintando essas empresárias de sucesso que movem o estado do Acre com a sua força, com a sua sabedoria, com o seu vigor. Boa noite para todas vocês. Boa noite, Cabral. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, que prazer estar aqui. Muito obrigada, viu, Robson, por nos proporcionar esse momento especial, né, Eva? E para você que está nos assistindo, hoje o Acre Connect está diferente um pouco, né, com esse bate-papo maravilhoso. E eu tenho uma honra de estar dividindo a mesa com todos vocês. Eva. Que coisa boa, Camila. Cabral, mais uma vez, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, né, nesse papo descontraído, falar um pouquinho do nosso negócio, dos desafios de empreender, né, no nosso estado. Ser uma empreendedora mulher, né, tem um peso. E conosco a Super Maiara, uma psicóloga maravilhosa, parceira de profissão, empreendedora por opção, assim como nós. É, opção mesmo. Legal, opção Maiara. e por também foi uma coisa que eu nasci no berço do empreendedorismo, né? Então, isso aí veio com uma paixão e foi sendo moldado, né? Ela falou sobre a psicologia, né? Eu sou psicóloga, mas não cheguei a atuar na área e hoje eu me encontrei nessa estrada do empreendedorismo. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e de compartilhar um pouquinho dessa trajetória com todos vocês. Que maravilha. Com toda certeza, as pessoas que estão nos assistindo, quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo, todos os municípios do nosso querido e amado estado do Acre, Cruzeiro do Sul, Chapuri, Tarauacá, Feijó, e a vocês também que estão na plataforma digital, pelo YouTube. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esse programa vai te trazer muitas informações, uma disseminação de conhecimento muito grande, porque nós estamos com empresárias que começaram do zero? Do zero. Podemos dizer assim? Do zero. Do zero, Eva? Do zero mesmo? Do zero. Conta pra gente, Eva, como é que é esse do zero, Eva? Meu esposo está aqui, na época namorado, então do zero, indo trabalhar de bicicleta, voltando, né, para casa de bicicleta. Ele me esperava na frente da faculdade de bicicleta e íamos para casa. Então, realmente foi um do zero. Mas uma trajetória assim linda, né? Temos aí pouquinho, quase chegando aos 20 anos de empreendedorismo. Então, é muito importante o legado que nós já construímos até aqui. Que maravilha. Camila. Do zero também, Camila? Praticamente, sim. Quando eu conheci meu esposo, ele estava iniciando, né, a empresa Campos e Lima, e a gente teve essa linda jornada aí, tem muita coisa, com certeza, em episódios anteriores eu até compartilhei um pouco com vocês. Se você ainda não assistiu, com certeza fica gravada toda a trajetória, né, Robson? Mas é isso, é um longo caminho aí pela frente que a gente fez e é muito linda a jornada de cada uma aqui. Legal. Maiara, do zero também? Do zero, como eu tinha falado, eu vim de um berço do empreendedorismo, né? E quando eu já cheguei, depois que eu me formei, eu sou criada com os meus avós, né? Com o Said e com a Alzira, que são os meus pais. E aí eles vieram nessa trajetória de empreendedorismo e meu pai faleceu em 2011, né? E a minha mãe, ela sempre olhou para mim e dizia assim, eu quero que você seja concursada, eu quero que você seja médica, né? Ou você vá para a área do direito, alguma coisa nesse sentido, mas não quero que você tenha uma vida desconfortável. O que seria esse desconforto que ela fala? Essa batalha que é sobre empreender, né? Mas alguma coisa dentro de mim dizia assim, não, você não vai ser concursada, você não tem essa vontade, você vai ser empreendedora. E é isso aí, comecei do zero mesmo e tô nessa luta aí até hoje e firme e forte. Que legal, que legal. Praticamente a vida de 99,9%, né, Camila e Eva, começa do zero mesmo, do nada, e aí entram no mercado e vai rompendo e vai crescendo e as coisas vão acontecendo. Mas
Por Mas favor. desculpa, Não, imagina. já lá vai eu Até querendo bate-papo, interromper não, claro. aqui Por favor. o nosso bate-papo. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Mayara. Claro, claro. Como que ela descobriu que tu estava realmente sendo uma empresária? Porque hoje, para quem não sabe, você é empresária no ramo da farofa, né? Que Isso. você tem hoje, que é, pô, maravilhosa. Conta pra gente um pouquinho quando tu se descobriu, quanto tempo você já tá, só pra gente poder, para quem não assistiu ainda, porque você é a primeira vez que tá aqui com a gente, né? Fala um pouquinho disso pra gente entender mais sobre a sua área. Camila, eu me formei em 2020, né? E foi o auge da pandemia, né? Que eu me formei em fevereiro, em março estourou a pandemia, né? Daí fiquei naquele período e foi o período que mais se precisou da psicologia, né? Dos psicólogos. E a gente pôde ter essa porta para fazer os atendimentos online, que até então sempre foi presencial, né? E aí abriu essa porta pro atendimento online. Só que eu tentei e não foi uma coisa que eu consegui de forma alguma. E eu fiquei naquela, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tinha um dinheirinho, mas era um dinheirinho tão pequenininho, guardado. E eu tava querendo fazer uma viagem, né? De formatura mesmo. Mas eu falei assim, cara, já que não tá podendo fazer nada, vou empreender. E foi quando eu me descobri no ramo da saboaria artesanal. Vocês sabem o que é saboaria artesanal? Sabe o que é? Sinceramente, não. Saboaria artesanal produz sabonetes, produz essências, aquele home spray, né, velas. Então, é tudo nesse segmento. E aí eu me apaixonei, porque eu gosto muito do artesanal, eu me apaixonei. Fiz uma marca, fiz todo um conceito, fiz tudo. Abri a saboaria artesanal, que era a Dá um Cheiro. E aí, produzi os meus sabonetes. Eu fiz a minha primeira linha, era o Acre Existe. Em 2020, ou foi 21, não lembro. Foi no final de 2020. Gente, bombou. E eu já tenho essa coisa do marketing, né? Eu tenho um tino ali bem forte para o marketing. E eu consegui, assim, vender tudo em 2 semanas que eu produzi, eu vendi em 2 semanas. Só que nesse auge da pandemia, gente, foi muito complicado, sabe? E eu precisei fechar as portas da Dá um Cheiro, porque faltou o insumo, entende? E aí eu sei que eu fiquei tão frustrada. E depois passou um tempo, quase um ano, e eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer na vida, né? Foi quando veio a Amarelinha do Acre. Hoje eu produzo farofas artesanais e é a única farofa do Brasil embaladas a vácuo. Então ela tem todo um conceito diferente, né? Legal. Ela tem todo um conceito diferente porque é uma farofa que ela é embalada a vácuo, ela tem um diferencial muito forte, além da produção além do embalo, da embalagem ser a vácuo, ela também tem um sabor absurdo, né? Ela tem o crack, que é uma coisa assim que os meus clientes, eles não conseguem explicar e entender como que é um negócio tão diferente, né? Então, assim, é pegar o que a gente tem de melhor da nossa terra e deixar melhor ainda, Claro. entendeu? Que a nossa farinha é o melhor da nossa terra, né? Então, eu sou muito suspeita para falar sobre a nossa culinária, sobre os nossos produtos, eu sou muito suspeita. Mas foi isso, foi dessa forma que aconteceu. Uau! Que legal. Eu já ouvi de vocês duas, tanto da Eva quanto da Camila, e eu queria que vocês falassem, que vocês mesmos falassem. O sonho de alguém, o sonho de um potencial empreendedor é enxergar a necessidade do mercado também, não é, meninas? Sim. É isso mesmo. Enxergar, né, o que Mayara... Tem uma coisa no empreendedor que eu falo que é a paixão. Quando você identifica a oportunidade e você tem paixão, a coisa flui, explode e dá muito certo. Porque você concilia a oportunidade, conversávamos sobre isso, né, Camila e Mayara, a oportunidade que você diz sim, vai, encara, agrega paixão e agrega o conhecimento. Eu não posso deixar de falar nunca que a educação transforma. Com certeza. Né? E o conhecimento, ele te traz empoderamento, te traz poder de fazer. Né? Então, é isso. Que legal. Camila. Conhecimento é tudo. Não, com certeza. Eu super concordo com ela. Sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada. Eu comecei a estudar tarde, lógico. E depois que eu comecei a estudar, eu não parei. E eu acredito que o conhecimento é a base para tudo isso.
Mas é muito linda a história da Mayara, né? Como é que foi isso que tu começou a estudar mais tarde, ô Camila? Meus pais, eles são do Seringal, né? Então, morava, né, por lá e até vim para a cidade, já vim quando eu tinha, acho que 10 anos, 11 anos. E, gente, é tão interessante que eu tive que pagar as passagens dos meus pais para irem até o cartório, para tirar o meu registro, para eu poder começar a estudar, porque eu queria estudar. Na época, vindo do Seringal, para eles não tinha tanta importância, a necessidade também, né? Enfim. E aí, tirei o meu registro, comecei a estudar com 15 anos e fiz o supletivo, né, na época chamada EJA, e depois eu não parei mais. Aí comecei a fazer a faculdade, fiz contabilidade, fiz RH, fiz gestão contábil e tributária. Essa parte de psicologia tem alguns MBAs aí em cima desse aí, enfim. E para mim o conhecimento é a base, porque se eu não tivesse estudado, talvez eu não teria me destacado na minha área hoje, né? Na área do empreendedorismo. Eu sou apaixonada por conhecimento, por pessoas, e eu acredito realmente que o conhecimento é a base devido a isso, porque eu sou a prova viva disso, que vim, comecei a estudar tarde e não paro. Sou apaixonada por Que legal. Eu quero lançar uma pergunta para vocês, para que a gente responda no próximo bloco. Puxe na memória de cada uma de vocês a primeira venda que vocês fizeram. Fique conosco, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, Acre em Conexão com o Mundo. Um programa voltado para os empresários, porque são eles que realmente movem o nosso querido e amado estado do Acre. E nós estamos com a Camila, Eva Passarinho e com a Mayara, 3 grandes empresárias formidáveis. Parabéns mais uma vez. Fizemos uma pergunta no bloco anterior. Por favor, a primeira vez que vocês fizeram uma venda. Acho que vocês lembraram? Qual foi aquele momento? Camila. Posso começar, mas antes de começar, eu já quero fazer o convite para você que está assistindo o programa, você que é empresário, você que é o pequeno empresário, e diz assim, eu não tenho nada para contar. Você faz muita diferença. Venha contar a sua história aqui. Pessoal da produção, se puder colocar aqui o contato, né, que alguém possa... você possa entrar em contato e vir fazer a sua entrevista, esteja com a gente, o programa é de vocês e eu quero que você se sinta à vontade, vai lá no YouTube também, faça seu comentário e você é quem manda aqui, você pode sugerir o que você quer ouvir no próximo programa e a gente está aqui para produzir para você e levar conteúdos que façam a diferença aí na sua vida, que te ajude também para você que está iniciando, o que eu vou fazer da vida? Eu estou querendo iniciar um pequeno negócio e eu gostaria de saber sobre isso, qual é a opinião das pessoas que já estão no mercado, que pode te ajudar. Então, podem contar com a gente, tem aqui vários empresários que podem ajudar vocês. Eu sou mentora empresarial e eu também posso te ajudar. Então, assim, vocês é que mandam, faça a sua pergunta, vai lá no YouTube e também pode fazer pelo Instagram do Cabral, né, Cabral? Vocês podem deixar o Instagram do Cabral aqui também. Qual é o teu Instagram, Cabral? Daniel Cabral AC. Aí, Daniel Cabral AC, mande uma pergunta por lá que ele pode estar trazendo aqui para o programa e a gente fazer essa interação com você. E, lógico, você empresário, venha para cá, porque quem se conecta, cresce. E você tem que estar aqui com a gente. Bom, a minha primeira venda, vamos dizer que eu comecei, na verdade, com 12 anos, sabe, Robson, Mayara e Eva? Com 12 anos, eu nem sabia que eu já tinha o dom para ser empresária, para vender também, né? Porque eu acho que o líder ele tem que ter todos um pouquinho de cada coisa. Então, eu vendia limão lá do Calafate, vindo até o terminal, fazia isso tudo a pé, porque eu precisava ajudar no sustento da casa, da minha família. Meu pai era muito ausente, porque trabalhava nas fazendas, e a minha mãe precisava de ajuda com meus irmãos. E aí eu fazia isso, vendia limão, e levava o dinheiro para casa para ajudar no sustento. Então, eu acredito que isso já é uma venda, né? Com 12 anos de idade, imagina uma criança vendendo. Isso serviu, eu tenho orgulho de contar isso, porque isso mostra a minha essência, de onde eu vim, e tudo isso me fez quem eu sou hoje.
Eu sou apaixonada pela minha história por causa de tudo que eu passei. Parabéns, parabéns, Camila. Tu sabe o que eu acho interessante? É o brilho nos olhos. Ela fala com a vontade. E outra coisa também que é bem interessante se perceber é que não existe tempo, né? Não tem, né? Não tem essa questão de tempo. Tu não concorda com isso, não? Concordo totalmente, Mayara. A educação, ela transforma e não tem idade. Eu fico muito orgulhosa quando eu leio no jornal que uma pessoa se formou aos 70 anos, aos 50 anos. Eu vibro demais. Né? Hoje eu trabalho com crianças de 2 aninhos até o ensino superior. E entregar um canudo para uma pessoa lá no ensino superior, um futuro advogado, né, que a gente entrega ali, futuro enfermeiro. Então, é maravilhoso. A educação, ela conduz e não tem idade. A tua história é linda, Camila, porque você acreditou e você quis. E eu quero aproveitar esse gancho e já contar a minha primeira venda. Eu tenho 2 momentos importantes na venda. Primeiro, eu vendi serviço, né? Aos 9 anos, eu vendi o meu serviço porque eu sempre fui estudiosa. E como eu era estudiosa, meus colegas que tinham dificuldade de fazer tarefa, eu fazia a tarefa deles, ajudava a fazer tarefa e ensinava. Claro. Então, eu comecei ali, também nem sabia. Né? Com 9 anos já eu ia empresária. ser uma empreendedora, mas nasceu ali, né? E depois, quando eu tinha 15 anos, eu vendi o meu primeiro carro. Olha, gente. Eu vendi o meu primeiro Enquanto carro. uma vende limão, a outra vende um carro já com 15 anos. E foi com 15 anos, Camila. Uau! Né? Você estava indo para a escola e eu já tinha feito ali uma primeira venda. Então, é isso. Isso é interessante demais, né? Porque fala do esforço, né? Da nossa trajetória e o quanto foi necessário ter esforço, foco e acreditar. Sem esforço não vai, não é, Eva? Não tem como, é impossível, É isso mesmo, Robson. E assim, nós que estamos ali um pouco nessa área também da psicologia, convivendo com pessoas, porque eu falo, primeiro, pessoas, depois produtos, né? Verdade. E estruturas, enfim, em primeiro lugar, pessoas. E assim, nós precisamos acreditar, né? Que as pessoas têm um sonho, ou não, ou o sonho chega, né? E ela vai sendo conduzida aí para um propósito. E um propósito que faça a diferença na vida do outro. Que legal, Né? Então, que legal. é sobre isso. Mayara, a tua primeira venda? Eu acho que foi os sabonetes. Eu realmente não me lembro muito bem. Eu acho que foi os sabonetes que eu vendi. E, meu Deus do céu, que felicidade é vender. Até hoje eu sinto esse prazer de vender uma coisa, tipo, que foi uma coisa ali que eu produzi. E eu fico, meu Deus, eu vendi mais... Tipo, uma farofa eu vendi aqui. E eu fico encantada com isso. É muito gostoso. E só aproveitando essa parte de... não é tarde para começar, né? Hoje eu tenho 31 anos, né? Eu tenho 31, já vou fazer 32 agora em julho. E eu me cobrava muito nesse sentido de com quantos anos eu preciso já ser uma empresária de sucesso, né? E eu percebo que eu ainda estou trilhando esse caminho, né? E assim, gente, eu não romantizo não, tá? Não sou de romantizar a jornada de... esse sacrifício, essa batalha. Eu não sou de... gente, eu não sou de... Sou bem real. Sou bem real. E eu ficava muito assim, cara, com quantos anos eu preciso ser... os 30 anos, a idade do sucesso. Eu ficava muito assim, tanto que eu tive uma crise dos 30. Acredite se quiser. Eu tive 29 anos, coloquei piercing, coloquei outro piercing, fiz tatuagem, não sei o quê. Porque eu fiquei... eu juro que eu fiquei meio assim, meu barateado das ideias, né? Porque eu ficava nessa cobrança, e é uma cobrança pessoal. Você imagina quantas pessoas têm essa cobrança, né? Inclusive, os nossos filhos que estão nessa idade de 15 para cima e estão começando a idade, quantas pessoas não se fazem essa pergunta, Camila, né, Mayara? é surreal, Camila, porque eu fico... Até hoje, eu ainda, às vezes eu me pego e eu digo assim, gente, já era pra eu estar assim no alto escalão, sabe? Mas o que é alto escalão, cara? O que é alto escalão? Porque eu não sei. É umas coisas que a nossa mente, ela cria. Ela pega a gente. E é a gente mesmo que tem esse poder de construir e de destruir.
Entende? Então, eu tenho certeza que você... Cara, eu acho que vocês passam por essas Não, coisas. gente, que Vocês incrível. passam por Imagine isso? outras pessoas, outros empresários, e quem está entrando passa por isso também. É interessante abordar esse assunto. Ô, Robson, Imagina tu quem passa tá em por casa. isso, Com Robson? certeza, todos Todos passam. passam. Eu lembro, Tem eu vi uma entrevista do Elon Musk, que as pessoas perguntaram para ele o que era empreender, o que era ser empreendedor, empresário, e ele falou, é andar perto de um abismo e comer caco de vidro. Eu falei, que é Ai. isso? Se o homem desse está falando isso... Ou seja, isso é um estímulo para todos nós, né? Que não é fácil, que é difícil, né? Que as coisas vão acontecer, que faz de um jeito e acontece do outro, e às vezes faz do outro e acontece... Eu até Tem essas falo, variáveis da vida. no último vídeo eu até gravei para o meu Instagram, eu até postei falando sobre isso, sobre o que é empreender, ser um líder, né? A gente conversa muito, né, Eva? E uma das coisas que o empresário ele tem que fazer é tomar decisões difíceis todos os dias. E isso é a nossa vida também como pessoa, porque existe um CNPJ por trás de um CPF, mas se o seu CPF não estiver forte, a empresa também não vai estar. Então, às vezes, você tem uma equipe maravilhosa, mas quem acredita, quem quer realizar aquele sonho é você. Primeiro vem para você, para poder colocar para a equipe sonhar junto com você. Né? E aí você está ali sonhando, empolgado, e vai chegar um momento que nem todo mundo vai te apoiar naquele sonho. Não vai. E aí, como que fica? A gente que tem que acreditar, né? Lógico, Pronto, você Mayara. tem que ir para trás. É Acabou de dar a sobre isso, resposta. acreditar. Né? Você quer fazer. Os desafios, né, Robson, eles vêm. Aí você toma decisões. O que eu falo bastante assim, para a minha equipe, né, converso bastante com outros empresários, a tomada de decisão ela precisa vir pautada de alguns critérios, né? E são esses critérios que você precisa analisar, tomar decisão, pode dar certo e pode não dar certo, e se não der certo, o que eu vou fazer? Mas se der certo, o que eu vou fazer também? Né? Então, é importante, né, essa compreensão de que tomar decisão, ela é sua, ela não é do outro. Você decidiu ser empresária, então agora segura. Segura as pontas, né? Segura as pontas e vai, e acredita. Mas as dúvidas vai vir para todos. Não importa se eu sou do pequeno, estou iniciando, ou se eu já estou num grande escalão. Como o Robson acabou de fazer esse tipo de comentário que foi feito por esse grande empresário. O Elon Musk. Todo mundo passa por isso. Por exemplo, para quem entende de perfil, por exemplo, eu sou uma pessoa muito agitada. Eu quero estar sempre em movimento. Eu não quero ficar parada. Tipo, eu cheguei no nível que a minha empresa ela anda sozinha, mas eu vou ficar parada? Eu não quero, eu quero sempre estar desafiando, sabe? E o que me move é o desafio do dia a dia. Então, o que eu posso fazer amanhã para me movimentar hoje? E o empresário é assim, ele não pode ficar parado se está satisfeito ali e deixar acontecer. Eu acho que a gente tem que tentar em movimento, sim, é isso que eu acredito. Verdade. Camila, você não é uma pessoa da zona de conforto, né? Não, nunca. Eu acho que o empreendedor, na verdade, né? Não sei. Empreender é você sair da zona de conforto. Então, acho que a gente está nesse constante movimento, né? Isso é legal. Legal, legal. Para quem não sabe, eu acho que, não sei se vocês acompanharam, está com uns 2 ou 3 dias, ou 4 dias no máximo, um foguete do Elon Musk explodiu. Um foguete explodiu. Vamos passar para o lado empresarial. Milhões foram por house. Sim. Para um empreendedor. Ou seja, decisões que não deram certo. Vocês passam por isso também? Risco calculado. Exato. Eu tenho certeza que ele Ele calculou esse sabia, risco. claro. Ele não ia investir sabendo que não ia dar certo ou podia dar. É um risco que poderia dar certo ou não, mas que ele poderia perder já estava calculado. Isso todo mundo pode fazer esse tipo de risco. Um exemplo que eu posso dar é quando você contrata um funcionário. Tá na cara que ele vai dar certo, mas não investimento para a empresa. Eu vou pagar um salário ali de 2.000, um salário mínimo, é só isso que a empresa tem de custo? Não é. A empresa ela vai ter muito mais que isso. Se for 2.000, ela vai gastar 3.000 com isso. Aí você passa 3 meses ali ensinando, e se não der certo, como que fica? É um risco. Se eu não tentar, eu não tenho como saber se vai dar certo. Então, é um risco. Então, independente da situação, várias situações que ocorrem,
que pode ter risco ou não. E esse é um exemplo para o nosso dia a dia, né? Que a gente vive disso. A gente calcula para dar certo, mas Lógico, às vezes pode não a dar. águia tem que ter resiliência e, né, bater a poeira e falar assim, vamos pro próximo. Não né? chega o valor aí desse custo, mas é um custo. Quer lançar outra pergunta para o próximo bloco? Como é que é ser mulher e empresária aqui no estado do Acre? Fique conosco, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, conversando com Eva Passarinho, Maiara e Camila. Lancei uma pergunta no bloco anterior, como é que é ser mulher e empresária no estado do Acre? Eva. Conta, Eva. Vou contar. Ser mulher no estado do Acre é sobre o que falamos anterior, é acreditar que mulher nasceu sim para os negócios. Claro. Né? E fazer acontecer todos os dias, com desafios. E eu vou falar algo puxando para a educação sempre, né? Eu tenho muitas crenças, e uma das crenças que eu tenho é a base familiar. Então, eu escolhi um negócio, aí eu vou falar por mim, né? Claro. É um negócio que eu acredito que ele a educação é feminina, né? Então, isso me ajuda e me dá, né, um certo conforto. É claro que é uma empresa, eu não posso esquecer disso. Por isso eu fiz contabilidade, né, para ter o lado racional dos negócios. Mas ter a sensibilidade, né, nós conversávamos anteriormente, o olhar da mulher, que é um olhar amplo, um olhar de águia para os negócios, faz muito sentido. E eu acredito que o homem que tem uma mulher, né, ali com um jeitinho empreendedor, precisa investir nela, porque dá muito certo. Que legal. Concordo Não é isso, plenamente. Dá muito certo. Concordo plenamente. Eu acho que eu sou suspeita a falar, porque 80%, 90% da minha equipe é mulher, nada contra os homens, pelo amor de Deus, tá? É porque realmente nesses treinamentos que a gente aplica, e vai aparecendo, sempre tem a mulher, ela fala mais, ela consegue fazer aquele atendimento, enfim. Mas, assim, ser mulher no estado do Acre, no Brasil, sempre é um desafio, né? Porque a gente tem que, além de ser mãe, cuidar da casa, mesmo você tendo uma pessoa para lhe ajudar em casa, você tem que tomar as decisões, tem que cuidar dos filhos, educar, levar para a vida. Então, é um desafio para todas, eu acredito, porque não é de hoje que esse desafio vem, né? Mas eu acredito muito no potencial da mulher e é por isso que eu estou aqui e quero levar conhecimento para outros também, que você aí que está em casa assistindo, para nos apoiar nesse programa, né, Robson? Com certeza. Trazer ideias para a gente poder levar mais conteúdos aí para vocês. A ideia que eu sempre falei para ti, Camila, e falei para todos, né? De trazer os empresários, os empreendedores, desde o menorzinho, daquele informal até o maior, sem nenhuma acepção, tratando da mesma forma, porque o grande já foi pequeno. E o pequeno, obviamente, pode ser muito grande. Ninguém sabe, né? E aí, ter o respeito por todos eles é o mínimo que a gente pode fazer, especialmente no estado do Acre, né, que, infelizmente, ainda não tem uma economia privada mais sólida, né, e muitos empresários acabam padecendo por isso. E a gente, de uma forma ou de outra, está aqui para fazer com que eles cresçam, evoluam, porque realmente um estado em desenvolvimento, um estado desenvolvido, melhor dizendo, é quando ele tem a economia privada mais forte do que a pública. A pública é interessante, porque é aquela mão invisível, mas o Estado tem que ser liderado pela economia privada e não o contrário. E aí, Camila, quando tu estava falando na tua empresa de ter mais mulheres, eu lembrei que eu fui aprovado no estágio, e aí estava todo empolgado, estágio jurídico do Banco do Brasil de São Paulo, e aí o meu chefe falou assim, olha, não vai se gabar dizendo achando que tu foi pelo conhecimento, não, é porque a gente precisava de um homem para carregar as caixas. Eu
Eu não acredito. Eu falei, obrigado, não, sério, não tem problema nenhum, não. São as coisas que a gente passa no dia a dia. Não, é brincadeira na da vida. parte, né? Mas certeza que os homens são importantes, Claro. tem muito a agregar. É que as mulheres, elas realmente estão entrando aí no mercado com tudo. Tem muito para contribuir, tem muitas mulheres empresárias aí, por isso que a gente quer ouvir a história de vocês que estão nos assistindo, seja o microempreendedor, seja o pequeno empresário, porque a minha dor pode ser a sua. Quando a gente compartilha, né, essas ideias e troca de experiências, se você vir aqui no programa para apresentar aqui para o Robson, e eu vou estar aqui com você, e você vai dizer assim, não, eu tenho uma dor, eu preciso, tipo, a minha maior dificuldade é assim, aí a gente pode fazer um bate-papo, qual é a maior dor, mas você já fez dessa forma? Então, às vezes, quando você conta, por exemplo, a Mayara contando a história dela aqui, do que estava acontecendo, do que ela, como ela começou e tudo mais. E se a gente se aprofundar mais, a gente vai saber qual foi a dificuldade que ela teve. O que ela fez para superar. Ela tem que vir aqui contar a história dela. Com né? certeza, com certeza. E isso, o que acontece? Conecta com você que está em casa e aí isso vai trazer conteúdo para outras pessoas aprenderem e crescer. Então, esse eu acredito que seja o objetivo do programa Acre Connection, que é justamente para conectar pessoas e trazer esse conhecimento para todos, né? E trazer a realidade também, né, Real. gente? Trazer a realidade, porque tem muitos... Não vou dar o termo, mas tem muitas pessoas aí, por exemplo, na internet, que hoje é um canal de acesso monstruoso, né? Que ficam fantasiando, parece que estão sempre fantasiando, ai, porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso Não. e tudo mais. Eu acho que assim, eu acho que talvez seja isso que assuste também, né? Porque as pessoas que estão em casa, pode ser que tem alguém que esteja ali e que quer empreender, mas que tem esse medo, porque já vê uma pessoa lá em cima prometendo 1001 coisas. E não é bem assim, Não o é básico, bem assim, o básico gente, não é funciona. bem assim. Entende? Eu acredito que esse compartilhar, ele seja um presente absurdo para todo mundo. Tanto para a gente que já está no mercado, quanto para as pessoas que estão lá em casa, né? Assistindo. Assistindo. Verdade. E como é que é ser mulher e empreender, Mayara? Tem mais dificuldade do que os homens? Hoje já está tudo igual? Ainda existe ainda uma diferença? Ai, Robson, eu acredito que, assim, onde eu tô hoje, eu acredito que existe muitos desafios, né? E ser mulher pode ser que seja também um dos desafios, mas, assim, eu não vou colocar que seja algo tão impactante, nem nada. Eu acredito que seja pra mim, eu acredito que seja tranquilo. Porque Desafios é para todos. eu né? acho que assim, eu acredito que é muito o perfil. O meu perfil, eu não. Sabe aquele. Vou falar um termo esdrúxulo, mas não me deito, sabe? Não me deito, principalmente para homem, para ninguém. Não vou me deitar. E é isso. Explica mais. Sim, Explica, porque eu nunca ouvi, é a primeira vez. Mas é assim, você realmente não se rebaixar. Tipo, pra mim é uma pessoa de igual para igual. E ok, eu vejo, né? Eu vejo dessa forma. Claro. Né? Mas hoje já acredito que já está mais assim. Existe pessoas Mayara, machistas, ainda tem. Né? Eu quero aproveitar a tua fala e, assim, equilíbrio, né? Isso. A mulher tem dificuldades, o homem tem dificuldades. Sim. E eu vejo, como eu valorizo muito a família, eu vejo a importância do equilíbrio do homem e da mulher. Sim. Uma mulher empreendedora, ela não daria conta se ela não tivesse um suporte Sim. do homem. O homem empreendedor não daria conta se não tivesse suporte da mulher. Então, a família ela é importante para manter esse equilíbrio, né, empresarial, na casa. Quando a gente fala que a tarefa da mulher empreendedora, ela acaba sendo mais desafiadora, porque além de ser empreendedora, a mulher não pode abrir mão do que é essencial, que é cuidar da família. Educar os filhos. Eu vou falar algo que talvez, né, vá ferir algumas famílias, mas educação, sim, é da mãe. O pai, ele é o suporte forte para ir lá e dizer assim, ó, não acabou. Mas quem vai ali no dia a dia, na orientação e nas necessidades essenciais é a mãe. Verdade. É a mãe que vê a escola, é a mãe que vê, que A mãe que dá conduz esse chicotada. processo, entende? Umas palmadinhas Então, assim, de leve. o homem e a mulher têm os seus desafios nos negócios, na vida pessoal, mas a mulher ela tem esse pezinho a mais, que é o de ser mãe e de ser uma grande empreendedora.
nós brincamos assim no bate-papo sobre essa situação, né, do que é das perguntas que a gente mais escuta no nosso dia a dia. E eu escuto muito isso. Dona Eva, né, como é que a senhora dá conta? Entende? Então, assim, é uma pergunta que parece ser simples, mas não é. Eu dou conta porque eu busco equilíbrio em tudo, né? Eu busco equilíbrio em casa, na empresa e na minha vida pessoal também. Falei, eu ainda negligencio porque eu não faço atividade física, né? Não vou à academia, negligencio nessa parte, mas me viro nos 30. São 10 passos, né, esposo? Todo dia que tem que dar, para você ter uma vida saudável. Eu acredito nisso, então bora. Olha o reloginho aqui, ó. 10 mil passos todo dia e tá tudo certo. Que legal. Ele tem que subir aquelas escadas da escola. Por isso que ela fica obrigando a gente a subir aquelas rampas, né? Lógico. Quando a gente vai lá Estratégia. no Águias, ela fica pedindo pra gente subir as rampas lá. Ah, entendi agora. A Eva trouxe nas entrelinhas uma situação muito complexa para os empresários, que eles trabalham muito, né? Aquela ideia filosófica e maravilhosa e florida que o empresário, que muitas vezes esse espaço que o empresário é o que trabalha pouco, que só fica de longe na empresa. Não sei para você, mas eu acho que a realidade é bem diferente. O empresário é o primeiro que abre, muitas vezes é o último que sai do seu empreendimento, do seu negócio. Claro que ele vai aos poucos tentando fazer com que ele gire, mas sempre ele está com o olhar lá pertinho, de perto. Saber gerenciar, sabendo né? gerenciar, não é, Camila? Eu acho que dá sim para você cuidar da sua empresa e não estar diretamente ligado o tempo todo trabalhando de, muito, né? Depende muito do patamar e da equipe que você tem. Mas, sim, eu acredito que dá para você trabalhar meio termo. Se cuidar também, eu acredito que o empresário, ele tem que aprender a se cuidar. Porque se eu falo muito assim, que o CPF forte, você tem um CNPJ forte. E quando você passa a se cuidar... por exemplo, a gente somos amigas, eu sei que a Eva, ela se cuida muito, ela vai no médico, ela faz as rotinas dela, você vê que ela tá com o relógio aí, medindo os passos dela que ela tá fazendo, então assim, não vai pra academia, mas eu sei que ela faz exercício, tu tem um estúdio, e tu tem também aquele do Pilates, ela tem estúdio de Pilates, então ela se cuida. Então, o empresário, ele tem que se cuidar, não só o empresário, é todo mundo, pessoal, se cuida, porque tem muitas coisas para a gente comer boa aí no mundo e que a gente precisa ter esse cuidado, olhar diferente para a saúde. Às vezes não consegue ir na academia, mas faz em casa mesmo, faz uma outra atividade, faz uma caminhada, né? Eu estou nesse ritmo de academia, desde o ano passado eu estou indo. 4 vezes é o mínimo. Olha só, o mínimo. É o equilíbrio. É o equilíbrio, mas eu estou indo, eu espero continuar assim. Mas é isso, é se cuidar. Acredito que tem que ter a base. Completando a tua fala, a ideia filosófica, né, de que o empresário já nasceu rico, né? Esse bate-papo nosso Maiara falou, desmistificar, né, Maiara? Desconstruir. Trazer o real, porque a vida do empresário não é fácil. No dia a dia, nas decisões, na carga horária de trabalho, né? Nossa carga horária é muito maior do que dos nossos colaboradores. Sim. Colaborador é máximo 8 horas ali, né? Nós não. A gente está em casa, a gente está no celular, né? Você está resolvendo alguma tira coisa. Quando dá, né? Tem que planejar, tem que organizar direitinho, férias. Você está na praia, mas você está trabalhando. Então, não fica é uma 100%. decisão. Ser empreendedor é uma decisão. E aqui eu deixo uma mensagem para o nosso estado. Precisa ter pessoas mais corajosas para empreender. O estado do Acre tem muito potencial e precisa de mais suporte do nosso estado, né, para isso, para que mulheres como nós possamos deixar nosso legado. E tomamos uma decisão, não vamos ser concursadas, não queremos cargos públicos e, por que não, empreender e gerar, né, renda e ajudar tantas famílias. Eu tenho orgulho de ter muitos profissionais, né, que dependem, né, de eu acordar bem, de eu treinar bem os funcionários, para que, né, receba ali o seu recurso. Verdade. A prova disso, Robson, está fazendo medicina. Imagina uma grande empresária com toda aquela estrutura, com a equipe que tem lá, o tanto de colaboradores e ainda tem que fazer faculdade, né? Então, assim, esse é um exemplo que eu dou, que o empresário, ele não precisa ficar dentro da empresa o tempo todo. Se ele tiver uma equipe para gerenciar, ele vai conseguir. Mas tudo isso tem um passo, não é do dia para a noite. Isso aí a gente pode contar no dia a dia aqui, nos próximos programas. Em off ou fora do programa, para você que está nos assistindo, procure as empresárias aqui, que com certeza vocês terão uma mentoria muito específica.
Já encerrando, meninos, eu queria que cada um de vocês deixasse uma frase para quem está nos assistindo sobre o que é empreender. Camila. Eu não tinha pensado nisso, mas empreender é você ir atrás dos seus sonhos, é você buscar e acreditar naquilo que você está fazendo e não desistir. Se você acredita, tá com frio na barriga, vai com tudo, vai dar certo, é isso. Eva. Empreender é acreditar. É acreditar que dá certo. E tem um detalhe do empreender, é acreditar nas pessoas, porque você vai precisar. Acreditar e vai embora. Que legal. Maiara. Nossa, sou muito ruim com isso, tá? Eu acredito também que é sobre essa questão de você acreditar mesmo, de você sentir essa paixão e se é de verdade, eu acredito que o mundo vai sentir também isso. Vai sentir o nosso amor pelo que a gente faz e fazer a diferença também, né? Que legal, que legal. A gente encerra, já encerrando, Daniel Cabral, o artista cartunista, o único, o espetacular, o melhor da região norte, fez a caricatura de vocês. Gente, ele arrasa. Gente, ele arrasa, sério. Eu tava olhando aqui, é impressionante. Olha que lindo! Eu preciso falar que é um orgulho vir aqui e sempre levar. Você me emociona. Para quem é esse, Cabral? Esse é o meu, Maiara. olha a minha cara aí, ó. Camila. Esse é da Camila. Uau! E esta sou Amei! Esta de Eva Passarinho. Uau, gente, arrasou, Cabral. Cabral, tu é o cara. Tu é o cara. Maravilhoso. Muito obrigada. Você que quer fazer uma caricatura sua para você, cidade presente, é o mimimei, como dizem, né? Que você merece, você merece. Nós temos o Daniel Cabral, o melhor, o único, o esplendoroso artista cartunista. Mas, se quiser dar para alguém, né, alguém especial, Daniel Cabral está aí para isso. Procure ele nas redes sociais, Daniel Cabral AC. Eu encerro com a Maiara. Maiara, e na oportunidade, por favor. Sim, o presente que eu trouxe para ele, as nossas farofas da Amarelinha do Acre. Diferente, Maiara. Vou abrir aqui diferente. rapidinho aqui. Ainda bem que é rápido. É ele traz pra ele. rapidinho. Aqui, ó, temos 3 sabores, mas a gente vai mostrar aí. Não vai dar tudo pra ele não, né? Não. Por favor. Brincadeira. É maravilhosa. É? Crocante. Eu preciso é provar. Olha que maravilhosa. maravilha, gente. Uau! Que legal. Ela é maravilhosa. De a vácuo. Eu é gosto a única dessa de torresmo e de vácuo banana. do Brasil. Maiara, segurando esses produtos maravilhosos para quem está nos assistindo, o que é empreender? Ela tá empreendendo. Eu estou empreendendo aqui. O empreender é acreditar. É Pronto. acreditar e é se apaixonar pelo que você faz. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Ai, Que legal, arrasou. que legal. Farofa com amor. Farofa com amor, farofa com amor. E ó, Amarelinha do Acre, acredite, ela existe. Que legal, que maravilha. Meninas, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por esse programa, ficou maravilhoso. Ficou um bate-papo riquíssimo, né? Ter um momento com vocês é extrair conhecimento, passar conhecimento para quem está nos assistindo. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continue nos sonhos, Obrigada. continue acreditando, continue nessa vontade. Obrigado por fazer o estado do Acre um estado melhor. Muito obrigado mesmo. E a você que está nos assistindo, Deus abençoe a sua vida, um bom descanso, paz e graça seja contigo. Boa noite.